Você sabe o que significa controle de constitucionalidade das leis e atos normativos do poder público e quais são os pressupostos para que ele exista? Eu sou o professor Eden Napoli e esse é o projeto SP88. São 88 dicas até o dia 3 de dezembro, data da primeira prova objetiva do concurso de delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo. Bom, controlar a constitucionalidade de uma norma. O que significa exercer esse controle? Significa exercer uma atividade, portanto, o controle de constitucionalidade nada mais é do que uma atividade de fiscalização da validade e conformidade das leis e atos normativos do poder público em face de uma Constituição. Ou seja, eu devo analisar se determinada lei ou ato normativo vai ao encontro e, portanto, respeita, ou se, de outro lado, ela vai de encontro e, portanto, é incompatível com os termos de uma Constituição. Esse é o conceito de controle de constitucionalidade. Mas há pressupostos para que esse controle possa ser exercido. O primeiro pressuposto é a existência de uma Constituição formal. Mas a gente sabe, a partir do estudo do tema classificação das Constituições, que toda Constituição formal necessariamente uma Constituição escrita. E toda Constituição escrita, necessariamente uma Constituição unitária. Então, o requisito número 1 é ser Constituição formal. Mas a reboque, puxando o gancho, você sabe, ora, se vai ser formal, também vai ser escrita e, consequentemente, vai ser unitária. Bacana? Beleza. Existência de uma Constituição formal. 2. Existência de uma Constituição rígida. E aqui o critério lá na classificação das Constituições é aquele critério quanto à mutabilidade, estabilidade ou consistência, em que a Constituição pode ser imutável, fixa, flexível, semi-rígida ou semiflexível, rígida e, para alguns ainda, super rígida. A brasileira é rígida. É aquela Constituição que pode ser alterada? Pode, mas ela reclama, ela exige um processo legislativo de alteração muito mais formal, solene, complexo e dificultoso do que o processo de alteração das normas infraconstitucionais. Basta pensar, lei ordinária é aprovada com maioria relativa, lei complementar é aprovada com maioria absoluta, a expressão ORCA é aquele acrônimo ORCA, ORCA, ordinária, relativa, complementar, absoluta, mas se eu quero aprovar uma emenda eu preciso de 3/5. Então você tem um quórum mais qualificado, mais exigente. E não só, 2 turnos, votação separada, não em vigência de intervenção federal, de estado de defesa e de estado de sítio. Ou seja, você tem um processo mais solene, complexo e dificultoso de alteração das normas da Constituição quando comparado com as outras normas infraconstitucionais. Esse é o segundo pressuposto, existência de uma Constituição rígida. E aqui vai uma outra dica dentro da dica. Todas as constituições brasileiras republicanas foram rígidas. Todas, desde 1891 até a Constituição atual de 1988, todas republicanas rígidas. E a primeira, imperial, ela não foi rígida. Naturalmente, antes da republicana, 1824, ela foi uma Constituição que, professor? Bom, alguns, data máxima venia de maneira equivocada, diziam que ela era imutável. Simplesmente porque nos seus 4 primeiros anos ela não podia ser alterada. Bom, mas se nos outros ela podia, ela não era imutável. Ela não era, de fato, imutável, né? Afinal de contas, depois dos 4 anos, ela poderia ser alterada. Era o artigo 174 que dizia, nos 4 primeiros anos de jurada, a Constituição Imperial de 1824 não será alterada. Beleza, mas do 5º em diante poderia. Então ela não é imutável. Se ela não era imutável, ela era o quê? Semi-rígida ou semiflexível. Porque um outro artigo, não o 174, o artigo 178 da Imperial de 1824, ele dizia que aquelas matérias que versassem sobre assuntos materialmente constitucionais, a Organização do Estado, a Organização dos Poderes de Direitos Fundamentais, reclamariam um processo mais solene e dificultoso de alteração. Todas as outras matérias poderiam ser alteradas, modificadas, através do mesmo, ou por meio, melhor dizendo, do mesmo processo legislativo não solene, informal, como se alteram as demais normas infraconstitucionais. Então, feita essa pontuação, nós temos a Constituição Imperial de 1824, com base no artigo 178, que dividia matérias de relevância constitucional e outras de menor relevância, ela era semirrígida ou semiflexível. Depois da Republicana de 1891 até a Constituição de 1988, eu posso dizer que todas elas desse período para cá foram rígidas. Todas as constituições republicanas foram rígidas. E esse é o segundo pressuposto para a existência do controle. O primeiro foi uma Constituição formal, o segundo uma Constituição rígida, porque eu preciso de uma ideia de supremacia para que uma lei infraconstitucional que viole os termos da Constituição não seja capaz de revogá-la, pelo contrário, seja eivada de vício de inconstitucionalidade
por conta dessa violação. E, por fim, o terceiro pressuposto, a existência de pelo menos um órgão com competência para exercer esse controle. No Brasil, principalmente, esse órgão é um órgão do Poder Judiciário, ou são órgãos do Poder Judiciário. Mas observe, principalmente, porque isso não afasta naturalmente a possibilidade de órgãos de outros poderes, em caráter excepcional, também desempenharem o controle de constitucionalidade. Bacana? Portanto, esse é o conceito e esses são os pressupostos para que nós possamos falar em controle de constitucionalidade. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima dica. Tchau, tchau!